Pessoal, nesses tempos inflamados que nós andamos vivendo, eu creio que não tenha um brasileiro que não tenha ouvido falar aí ao longo desse fim de semana a notícia de que o nosso presidente da República teria dito que ele espera que não haja qualquer interferência durante essa semana, porque ele pretende fazer nomeações e que se houver interferências, ele está pronto para acionar as Forças Armadas que estariam ao lado dele, tá? Eu não sei se essa declaração ocorreu mesmo ou não, eu não ouvi pessoalmente, mas isso nos traz a oportunidade de discutir lealdade das Forças Armadas. E aí, é ao presidente ou é à nação? Eu sou o professor Bruno Grego e hoje eu vim discutir aqui com vocês regime constitucional das Forças Armadas. Muito bem, queridos. Um debate curto para nós termos hoje acerca aí do regime constitucional das Forças Armadas, de que maneira que as Forças Armadas são de fato obrigadas a ter lealdade ao presidente da República ou à República Federativa do Brasil e de que modo que nós poderíamos ver como legítima ou não uma eventual interferência das Forças Armadas nesse momento que a gente vive. Essa referência aí, gente, do presidente da República, se ele declarou isso ou não, já não é comigo, alguém deve ter a prova, gravado, eu não assisti. Estou utilizando esse tema como uma provocação para a nossa conversa de hoje. Mas essa provocação, aparentemente, foi no sentido de tentar evitar as interferências ou o controle do Supremo Tribunal Federal sobre as nomeações que são pretendidas pelo presidente da República, mais especificamente o que aconteceu ali no Ministério da Justiça e no comando da Polícia Federal. O que nós teríamos então, queridos? Teríamos um cenário em que o presidente da República pretende evitar que o Supremo Tribunal Federal emita decisões contrárias ao seu entendimento por meio de uma pressão baseada numa coação que viria das Forças Armadas, né? Alegando ele de que o Exército, a Aeronáutica ou a Marinha estariam ao seu lado, tá? Já fiz essa ressalva duas vezes, farei a terceira. Ele falou isso, sim ou não? Não sei. Estou afirmando que ele falou isso? Não. Estou aqui assumindo a hipótese que se ele tivesse falado isso, o que seria o cenário, tá bem? Questão muito simples, muito direta, quero passar os fundamentos constitucionais. Então vamos lá, gente. Forças Armadas, tá? A lealdade das Forças Armadas é a quem? É ao presidente da República ou é à nação? Essa é a questão que fica aí com a interrogação, né? Qual que é a grande questão aqui, gente? Muita gente entenderia que a lealdade das Forças Armadas é ao presidente da República por causa das disposições lá do artigo 84 da Constituição Federal. O que o artigo 84 da Constituição Federal diz? Ele estabelece que haveria, dentre as competências do presidente da República, o Comando Supremo das Forças Armadas. Repetindo, então, uma das competências privativas do presidente da República é o Comando Supremo das Forças Armadas. O que significa isso, pessoal? Isso significa que, no Brasil, nós não temos a figura do generalíssimo, que seria acima do marechal, né? Um oficial de tão alta patente que ele é o líder de todas as Forças Armadas, o líder incondicional das Forças Armadas. Nós temos isso no Brasil? Não. Então o Brasil não tem a figura militar do generalíssimo. Isso quer dizer que as Forças Armadas estão, em última instância, submetidas ao poder de um civil, que é o presidente da República. Não se esqueçam, pessoal, que o presidente da República, seja ele Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Collor ou Bolsonaro, é sempre civil, nós já vamos ver isso, tá? Então o Bolsonaro ele pode até divulgar aí o passado dele como capitão do Exército, mas o passado é bem longínquo, né? Ele já tem mais aí de 20 anos de reserva depois de ter entrado para a política e durante todo esse período, gente, ele não é militar mais, ele é civil. Se não, não poderia ser
candidato ao presidente da República, quanto mais tomar posse no cargo. Tá certo? Então vamos, pessoal. Vejam que esse comando, então, é o comando militar. O que o presidente tem é o comando militar supremo do Exército. O que não quer dizer que ele possa ordenar qualquer coisa para o Exército, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, muito mais grave, isso não quer dizer que o Exército ou qualquer das Forças Armadas tenha lealdade ao presidente da República. Isso é muito, muito, muito importante. Não se esqueçam que a lealdade do Exército é aos poderes constituídos e a qualquer dos poderes constituídos. Nós vamos ver que isso é uma dicção clara da Constituição Federal, não restam dúvidas de que esse então é o cenário que deve ser obedecido. Tá bem? Alguns exemplos sobre isso já estão na própria Constituição. Então, se você quiser, dê uma olhada lá na Constituição e, mais especificamente, vou olhar aqui para vocês. Lá no artigo 48, inciso 3º, a Constituição Federal claramente diz que a competência para fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas, ela é compartilhada entre o Presidente da República e o Legislativo. Vejam então que o presidente da República, lá nos termos do artigo 61, tem a competência de iniciar o processo legislativo nesse sentido. Essa é a competência privativa. Então, temos aí a iniciativa do presidente da República. Agora, a votação, a decisão por essa lei não é do presidente da República, mas sim do Congresso Nacional. Veja, portanto, que do ponto de vista organizacional, do ponto de vista institucional, o presidente da República não tem um comando absoluto das Forças Armadas. O que ele é o comandante supremo das Forças Armadas, ou seja, não existe ninguém com mais alta patente militar do que o próprio presidente da República. Ponto importantíssimo. Tá? Então, o que está lá no artigo 84, mais especificamente no artigo 84, inciso 13 da Constituição, que é essa qualidade do presidente da República como comandante supremo das Forças Armadas, isso não implica num comando absoluto, primeiro, e muito menos, como eu já disse para vocês, em lealdade das Forças Armadas em relação ao presidente da República. Por quê, pessoal? Leiam comigo aqui o artigo 142 da Constituição Federal, que ele diz o seguinte no caput, olha lá: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se, à defesa da pátria, primeiro, a garantia dos poderes constitucionais, segundo, e a defesa da lei e da ordem por iniciativa de qualquer destes poderes. Vou repetir para vocês. Qual é a missão das Forças Armadas? Primeiro, defesa da pátria. Segundo, garantia dos poderes constitucionais, não só do presidente da República, mas de todos os poderes constitucionais. E terceiro, por iniciativa de qualquer desses poderes, da garantia da lei e da ordem. Percebam, portanto, pessoal, que é clara a dicção constitucional no sentido de que a fidelidade das Forças Armadas não se destina ao presidente da República. Eles não devem ser dedicados fiéis ao presidente da República. Eles devem o seu juramento à pátria, ao Brasil. E o que representa a vontade do Brasil está na Constituição Federal. Portanto, vejam que é dever das Forças Armadas garantir a sua lealdade à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem por ordem de qualquer um desses poderes constitucionais. Percebam, portanto, gente, que se houver qualquer levante do presidente da República contra um poder constitucional instituído, como é o caso do poder judiciário, e esse levante do presidente da República é contrário à lei e à ordem, se ele está agindo ilegalmente, por exemplo, se ele procurar fechar o Congresso Nacional, ou então o próprio Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é que ordenará ao Exército que detenha o presidente da República. Percebam? Por quê, gente? Porque a lealdade do Exército é com a pátria e o que representa que a vontade da pátria está na Constituição Federal. No meu ver, nada poderia ser mais claro que isso.
A lealdade do Exército não é ao presidente da República, a lealdade do Exército é ao Estado brasileiro. E a vontade do Estado brasileiro está na Constituição. Tanto é verdade, queridos, que como eu já citei para vocês e vou fundamentar agora, o parágrafo 3º desse mesmo artigo 142, ele cita lá nos incisos 4º e 5º que o militar não pode se sindicalizar, não pode exercer direito de greve e não pode alistar-se em partidos políticos, não pode ser filiado a partidos políticos. Portanto, o militar não tem direitos políticos passivos de ser votado. O militar não pode fazer política, porque quando o militar se inicia na política estando na ativa, nós vemos o que já vimos em outras épocas. Mas, professor, e onde que fica liberdade de expressão? Onde que fica a representação do militar? O militar tem, como de fato tem hoje, uma representação muito grande por parte de membros do Congresso que defendem os interesses dos militares. É o que nós temos visto que tem acontecido hoje. Agora, o militar, quem está na caserna, quem é efetivamente alistado, o conscrito e os oficiais, ele não pode exercer atividade política. E, finalmente, e se houver uma ordem do presidente da República para que o Exército vá lá e feche o STF? Essa ordem pode ser cumprida? Não! Porque a lealdade das Forças Armadas é, primeiro, a Constituição, que foi jurada pelo próprio presidente da República. E vejam que essa sendo uma ordem manifestamente legal, existe autorização para que os militares descumpram essa ordem manifestamente legal e passem a cumprir o que está na Constituição. A garantia da lei e da ordem, a garantia dos poderes constitucionais e a sua lealdade à pátria. Isso quer dizer que está regular, que é correta a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de afastar ou de impedir a posse de agentes públicos nomeados pelo presidente da República? Isso é uma outra história. O controle disso cabe ao Congresso Nacional. Mas não cabe, por esse motivo ou por qualquer outro, intervenção militar.